Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Hoje eu gostaria de pedir a sua atenção para realizarmos uma sequência de estudos sobre o jejum. Essa prática é mais uma das muitas confusões levantada hoje pelos homens. O jejum é correto nos dias de hoje ou não? A lei mudou ou não? Se o Criador é o mesmo, e se foi uma lei que ele promulgou, é correto não atendê-la mais? Primeiramente, vamos observar a nossa língua portuguesa e o que diz a palavra jejum. O nosso dicionário diz assim: é abstinência total ou parcial de alimentação. Alguns irmãos usam ou fazem do jejum uma diminuição de dieta alimentícia, diminuindo alguns comes e bebes do dia a dia. Existem igrejas que apregou o jejum como 2 meses sem tomar refrigerante, 3 meses sem comer carne, 1 mês sem tocar na esposa ou o esposo sem tocar na esposa, 3 meses sem assistir televisão. O que você acha? Está certo ou errado esse tipo de jejum? Olha, algumas igrejas católicas fazem o jejum mais ou menos assim. Isso eu peguei da internet, que diz assim, isso está no site da Canção Nova, ele é um site católico. Diz assim: jejuar é refrear a nossa gula e disciplinar o nosso comer. Veja o que disse o Papa em uma das suas mensagens se referindo à Quaresma. A mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma teve um tema central: o jejum. Diz ele, Jesus jejuou 40 dias. Moisés e Elias, antes de se encontrarem com o Senhor, jejuaram. O jejum faz bem para a pessoa, diz o Papa Bento XVI. Aproxima-nos mais de Deus e nos torna mais compassivos com os que passam fome. Isso é uma mensagem que o Papa Bento XVI deixou se referindo a ele à Quaresma. Será que isso tudo está corretamente certo diante do nosso Criador? Qual seria o real jejum que devemos? E se devemos realmente fazer? E se devemos fazer, como deve ser feito o jejum? Nesses vídeos, vamos mostrar a verdadeira representação do jejum. Não vamos ler apenas um versículo, mas todos aqueles que nos interessam. Os versículos que nos trouxe e nos traz dúvidas ainda nos dias de hoje. Eu, particularmente, já vi muitos vídeos e muitos ensinos sobre jejum, mas uns contra, uns a favor. Mas cada um com a sua explicação. Aquela explicação que puxa para o lado de quem ensina. Nesses vídeos não vamos fazer o mesmo, mas iremos desvendar todo o processo do jejum. E vou tentar passar para vocês também a história de cada acontecido. Por quê? Porque todo jejum que era levantado por alguém naquela época tinha um sentido, tinha um porquê para alguém, por alguém, para um pedido, para um efeito e para um feito. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o jejum e para não ficarmos muito tempo na leitura, para não ficar chato o estudo, separei as histórias pelo menos da Antiga Aliança ou o Velho Testamento. Vamos começar. O que diz a Escritura sobre o jejum? Vamos lá. A primeira vez que se pronunciou o jejum, ou que foi feito o jejum por alguém nas Escrituras, está escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 19. Em algumas Bíblias, não vamos encontrar em Levítico. E em algumas, você vai até encontrar sobre o jejum somente em Juízes. E em outra versão, somente a revelação do jejum é em Números
no livro de Números, capítulo 29, versículo 7. Estranho, não é? Mas nós vamos entender também o porquê. A última, em todas as Bíblias, é revelado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Mas eis o detalhe, irmão, para observarmos com muita atenção. Quando eu estava procurando na internet e pela Bíblia sobre o jejum, me deparei com uma palavra muito diferente. E como eu gosto de buscas, e como eu estou aqui para tentar passar humildemente algo que aprendi, então tenho também a Bíblia Católica, chamada de Jerusalém, para desvendarmos esse porquê. E esse porquê encontrei no capítulo no livro de Números, no capítulo 29, versículo 7. E isso eu acho que vai estar na sua Bíblia também. Digo, da Bíblia evangélica. Diz assim: e no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas. Nenhum trabalho fareis. E essa palavra que me incomodou, muito bem, busquei alguns recursos pelo dicionário e encontrei assim, olha, afligir é o mesmo que aflição e significa agoniar-se. Um pouco estranho, não é? Porque ficaria mais ou menos assim o versículo. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e agoniar-se-ão, tereis grande sofrimento as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Veja bem, irmãos, que se for mesmo assim, primeiro o Criador pede que tenha uma convocação, façam uma reunião, um ajuntamento, e depois ele diz: e ficarão em aflição, ficarão preocupados. E depois no mesmo versículo ele diz: nenhum trabalho tereis. Parece meio desproporcional o conteúdo do versículo, não é verdade? Na Bíblia Católica, ou a de Jerusalém, diz assim: não digo que ela também está correta, mas é uma das mais antigas que não foi tanto traduzida como a nossa evangélica, no caso. Diz assim: no dia 10 desse 7º mês tereis uma santa assembleia, um jejum e a suspensão de todo o trabalho servil. Isso está numa Bíblia de Jerusalém, Números 29, 7. Pois essa é a correta versão. Por quê? Porque iremos entender que foi esse o mandamento que o Criador deu para eles naquela época. Logo à frente vamos ver isso. Mas, irmãos, não estou aqui para confundir, pelo contrário. Estou aqui para tentar tirar sua dúvida sobre o jejum. Na verdade, a primeira vez que aparece o jejum nas Escrituras não foi em Números, mas foi em Levítico 16, 29, que diz assim, ó: essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º mês, do dia do mês, jejuareis, e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro, que habita no meio de vós. Então, por esse versículo, dá para entender que em Números não seria afligireis, e sim o jejum e a suspensão de todo o trabalho, como nós lemos. E a última vez que foi dito, como em todas as Bíblias, foi dito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. E sobre um versículo, você encontra numa versão e na outra versão você não encontra. Isso também faz parte da tradução final das Escrituras originais para a Bíblia, porque até a palavra Bíblia vem do grego, começando a mudar o nome do livro, ainda fechado. Aí você imagina, né? Quando se abre ele, onde contém milhares de palavras, não errar em nenhuma das traduções. Veja o que o versículo acima diz: essa será para vós uma lei perpétua. Pois bem,
Então, por esse versículo, podemos entender que o perpétuo seria fazer jejum para sempre. Não é verdade? Vamos ver um outro detalhe que era também como perpétuo, mas foram modificados. E um detalhe importantíssimo para as nossas vidas hoje, ou pelo menos pela passagem de um todo até aqui. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 13. Dizem uma passagem importante, olha: até a vinda do Salvador, um dos mais importantes mandamentos. Diz assim, ó: o circuncidado será a minha aliança perpétua. Veja bem que ele fala do circuncidado, desculpa, e ele diz que, e até na nova aliança, fala-se muito sobre o circuncidado. O circunciso, na verdade. Já sabemos que o incircunciso de nada é, e a circuncisão de nada vale. Quem disse isso foi Paulo, numa das suas cartas. Então, existiam alguns tipos de variáveis dentro do próprio jejum. Ou seja, o jejum era usado de várias importâncias e seu uso. Era mais ou menos assim. Existia um jejum que era voluntário, onde se jejuavam para algum pedido da própria pessoa. Vamos entender quem era ou quem tinha que ser essa pessoa, e por quem ou pelo que essa pessoa pedia. O jejum voluntário de mortes. Jejum voluntário de mortes, é isso mesmo. E em algum desses jejuns voluntários, vemos algo meio surpreendente, como jejum para matar. Você teria coragem de fazer esse tipo de jejum nos dias de hoje? Mas naquele tempo, sim. Veja comigo, olha. No livro de Juízes, capítulo 20, versículo 26, diz assim, ó: então todo o povo dos israelitas subiu a Betel, e ali sentados lamentavam-se diante do Eterno, jejuando naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos diante do Criador. Juízes 20, 26. Só tentando encurtar a história, vou dizer o que aconteceu ali no capítulo 20 de Juízes. Eu separei aqui uma história para que a gente para não ficar tão extensivo assim a leitura, para não ficar chato. Mas sempre, amados, que você ouvir alguém falando da Bíblia, não deixa de ler depois, ou como agora mesmo, depois da leitura do capítulo, pause o vídeo, leia o capítulo inteiro. Se não entendeu, leia de novo. E se entender ao ponto de descobrir que quem estiver lendo para você errou em alguma coisa, se possível, corrige. Digo isso por mim mesmo. Se você me ver errando, e com certeza vai ver, porque não sou o tal espertão, por favor, amado, me corrija. Não deixa passar, não. Mas vamos lá. Esse versículo está falando de uma guerra que Israel fez com o seu próprio povo, e já aquele tempo não era só de paz entre eles. Veja só: um levita que foi morar num certo lugar e tomou para si uma mulher. Levita é da família de Arão, que depois veio a se tornar tribo de Levi, e eram esses que eram encarregados do templo, no qual somente eles pegavam os dízimos, somente eles, viu? E mais ninguém. Se dízimo é da lei e você cumpre toda a lei dando o dízimo, então você tem que cumprir a lei também dando o seu dízimo nas mãos de um sacerdote, não é verdade? E sacerdote, irmão, só tem que ser da linhagem de Israel. E isso pela Bíblia. O sacerdote continua sendo de Israel. Se você obedece a palavra do Criador, então obedece a isso também. Se não tem Levi na sua igreja, levita na sua igreja, ou Levi na sua igreja, então não precisa dar o dízimo. E só não me diz que na sua igreja tem o Levi, porque você pensa que Levi são os cantores das igrejas. Está errado.
Amados, essa é mais uma enganação, viu? Levi, ou levita, é e sempre foi Levi, que era da família de Arão, que era de Israel. Depois veio a ser tribo, continuou sendo de Israel. Tem algum israelita na sua igreja? Então, voltando, essa mulher que esse homem, o Levi, tomou por mulher, traiu esse homem, foi embora para casa do pai dela. Aí o homem teve que ir buscá-la, teve que buscar a mulher de novo na casa do pai, e enrolando o pai ao homem, ao Levi, para que ele não fosse embora. Mas ele só foi buscá-la, irmãos, porque ele a amava. Diz aí as escrituras, leia lá para você ver. E essa história é bonita. Então o seu servo disse: vamos para qualquer cidade. Mas ele disse: não. Pelo contrário, vamos para alguma cidade que seja de Israel. Foi aí que ele dançou, irmão, porque ele decidiu ir para Gibeá, cidade de Benjamim. Veja bem, quando ele chegou na cidade, ele teve que dormir na rua. Vejam só, ele era do povo de Israel, da família de Arão, e mesmo assim não deram pouso para ele. Até que alguém os viu e os ajudou. Então, essa história se parece muito com a história de Ló, não é verdade? Porque chegam dois homens e pedem para o dono da casa: tira esse homem para fora e tal. Eles queriam fazer tal maldade a esse homem, ao Levi, mesmo sendo da mesma tribo. Mas ele, o dono da casa, disse: pega a minha filha e a mulher dele. Então, assim o fizeram. E no dia seguinte o homem viu que a mulher já estava morta, porque eles abusaram tanto da tal mulher que levaram à morte. Então o homem pegou ela e despedaçou em 12 partes. O marido dela pegou a própria mulher já morta e a despedaçou em 12 partes. Por que 12 partes? Para cada uma das partes foi levado para cada uma da tribo de Israel, que eram 12. Veja bem, era tudo família, não era? Todos eram irmãos. Mas isso aconteceu dele fazer justiça com as próprias mãos, porque ainda não havia reis ou juízes em Israel. Mas o detalhe é que não havia muita paz lá não. E por isso então o jejum. Quando as 12 tribos de Israel viram aquilo, coisa que nunca tinha acontecido em todo Israel, diz as escrituras, então apregoaram o jejum todo Israel contra Gibeá, o Gibeá de Benjamim. Mas a tribo de Benjamim não aceitou e foram para guerrear contra os restantes de Israel. Veja só, a tribo de Benjamim não aceitou que corrigisse a Gibeá, e nem deixou os irmãos corrigirem, nem eles mesmos corrigiram. E aqueles que erraram, no caso aqueles que mataram a mulher, e morreram 40.000 homens de Israel. E isso aconteceu por duas vezes, em 2 dias. E depois então abriram esse jejum, chorando e se humilhando ao Criador. E no 3º dia morreram os de Benjamim mais de 25.000 homens. Então o jejum, nesse caso, foi para matar os próprios irmãos daquela época. Não foi? Mas esses acontecimentos eram todos com ordem do Criador. Por isso o jejum. Por isso a humilhação do povo de Israel para com o Criador, porque Israel estava perdendo a guerra para os benjamitas. Então resolveram fazer o jejum e se humilharem perante ao Eterno. E tinha no meio desse jejum voluntário um jejum de pedidos de arrependimento ao Criador. Esse detalhe você pode conferir em Samuel, no primeiro livro de Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6.
diz assim: reuniram-se em Masfa, tiraram água, derramaram-na diante do Eterno e jejuaram naquele dia, dizendo: pecamos contra o Criador. Samuel era juiz de Israel em Masfa. 1 Samuel 7:6. Veja que eles disseram: pecamos contra o Criador. Esse era o jejum de arrependimento, de humilhação ao nosso Eterno. Outro jejum de arrependimento foi em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Isso aconteceu quando o rei Saul foi morto e os filisteus cortaram a cabeça de Saul e fizeram um escárnio com o corpo dele e de seus filhos. Então Israel, que eram de Jabes, foram buscar os cadáveres do rei Saul e de seus filhos, e então apregoou ali o jejum. E as escrituras falam deste jejum como de tristeza. O mesmo se repete em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12, quando diz: estiveram em pranto, choraram e jejuaram até a tarde por causa de Saul, de seu filho e de seu filho Jonatas. Esse Jonatas, que as escrituras relatam, o filho do rei Saul, foi o melhor amigo de Davi como homem, uma das mais bonitas amizades que constam nas escrituras. Talvez por isso o pranto tão profundo. E se você puder, leia, para você poder entender melhor. Continuando, o versículo diz: Jonatas, do exército do Criador e da casa de Israel, que haviam caído sob a espada. Continuou a tristeza do povo. Então entendemos que esse jejum foi oferecido à tristeza. Concordam? Esse outro jejum, em seguida, ocorre no mesmo livro de 2 Samuel. É diferente em relação ao que morre. Vejamos. Nós estamos lendo aqui fazendo aqui uma leitura um pouco grande, por isso eu dividi em alguns vídeos para não ficar tão chato um vídeo só. Mas essa leitura que nós estamos fazendo é sobre o jejum. E como eu disse, nós não vamos pegar um versículo só, aquele que nos interessa, mas vamos pegar todos para que tire todas as nossas dúvidas sobre o jejum. No segundo, esse outro jejum em seguida ocorre no mesmo livro de 2 Samuel. É diferente a relação ao que morre. Vejamos. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Diz assim: Davi suplicou ao Eterno pelo menino, jejuou e passou a noite em sua casa prostrado por terra, vestido com um saco. Veja só, Davi fala da morte do seu filho nesse capítulo, mas notem que além do jejum, ele também se lamentou prostrado em terra e vestido com pano de saco. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21, diz assim: seus servos disseram-lhe: que fazes? Veja que é no mesmo capítulo. Que fazes? Esse é o povo perguntando para Davi. Quando a criança ainda vivia, jejuavas e chorava. Agora que morreu, tu te levantas e come? O povo lembra que Davi jejuava quando o filho estava doente. Mas agora que o filho morreu, ele come e bebe. Então Davi responde no versículo 22 do capítulo 12 de 2 Samuel: eu jejuava e orava pelo menino enquanto vivia. Respondeu ele, porque dizia comigo: quem sabe, talvez o Criador terá pena de mim e o menino ficará bom. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22. E as escrituras diz que ele jejuava e orava. Notaram também que ele falou a frase enquanto ele vivia. Então ele dizia com ele mesmo: quem sabe? Quem sabe? Perceberam que nem mesmo Davi tinha tanta fé assim como precisava ter?
como no caso os homens de hoje pedem para que fazem o jejum de Davi. Mas se nem o próprio Davi tinha essa certeza, porque ele diz no versículo, quem sabe? Não é verdade? Estranho, não é, amado? Que dúvida. E no versículo 23 de 2 Samuel diz, mas agora que morreu, para que jejuar ainda? Posso por acaso fazê-lo voltar à vida? Eu é que irei para junto dele. Ele, porém, não voltará mais a mim. 2 Samuel 12, 23. Viu novamente que ele afirma a falta de fé, mas o jejum não resolveu. Parece que aqui não, né? Um outro detalhe, irmãos, para católico e espírita, que acreditam em uma suposta vida após a morte. Uma suposta vida aqui na terra após a morte. Notaram também que ele disse nesse versículo que, e eu acabei de ler esse versículo, eu tirei de uma Bíblia católica, ou seja, da Bíblia de Jerusalém. Ele diz, para que jejuar ainda? Posso por acaso fazê-lo voltar à vida? Olha que depois que o filho dele morreu, ele diz, posso fazê-lo voltar à vida? E ele continua dizendo, eu é que irei para junto dele, ou seja, quando Davi morrer, irá para a sepultura, porém não voltará mais a mim. Viram que Davi foi quem disse, quem morre não volta, mas daqui vamos para um só lugar, como eu disse, para a sepultura. Alguns talvez vá direto para o Pai no dia da sua vinda, não é? Na vinda do nosso Salvador. Alguns não provarão a morte, como diz Paulo. É assim, irmãos, a Escritura diz assim, olha, pregai o Evangelho dentro e fora do tempo. Estamos aprendendo uma coisa, apareceu outra oportunidade de outro ensino, por que não aprendemos também? Não é verdade? Eu também estou aprendendo. Vamos aprendendo todos juntos. No livro de 1 Reis, vemos o jejum da traição. Eis o que dizia na carta. Isso está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 9. Eis o que dizia na carta. Promulgai um jejum. Fazer sentar Nabote, ou Nabote, no lugar de honra. 1 Reis 21, 9. Essa carta era a que dizia Jezabel, quando mandou para um povo de Israel fazer jejum. Mas com isso ela queria que fosse acusado a Nabote. Isso porque o rei Acabe queria uma vinha de Nabote, seria uma terra que ele, no caso, possuía. Porque essa vinha de Nabote era bem do lado da casa do rei Acabe. Então o rei foi até Nabote pedir essa vinha. Ofereceu trocas e valores, mas Nabote não passou a vinha para o rei, porque Nabote tinha ganho de seu pai, por herança no caso. Por isso ele não a deu para o rei Acabe. Então diz as Escrituras que o rei ficou triste por isso, sendo Jezabel, essa Jezabel aquela mesma que matava os profetas. Jezabel, mandou uma carta para que todos fizessem de Nabote um quase que rei. Quando Nabote ouviu isso, com certeza não iria aceitar, né? Antes dele ver até. Programado por Jezabel, ela pediu a 2 homens que dissessem em tribunal que Nabote tinha amaldiçoado ao rei e ao Criador. Com isso, a sentença de morte para Nabote foi certa. Veja que ela usou um jejum para matar. Exatamente, só para isso. Isso ela fez em nome do rei. No versículo 12, repete novamente sobre a carta. No mesmo capítulo 21, ainda vemos o rei Acabe propor um outro jejum, ou fazer um outro jejum. Este jejum foi para um pedido. Vamos ver. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. Diz assim: ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco
e jejuou, cobriu-se com um saco e jejuou. Dormia envolto no saco e andava a passos lentos, ou seja, desanimado. Isso aconteceu, irmãos, porque quando o rei Acabe ouviu Jezabel dizendo que Nabote tinha morrido, correu o rei para pegar as terras de Nabote. Mas no caminho apareceu o profeta Elias e disse a ele que o Criador iria tirar-lhe a vida. Então o rei abriu esse jejum de arrependimento, porque se arrependeu o rei. O que disse o Criador a Elias? Diz assim, 1 Reis, capítulo 21, versículo 29. Visto como Acabe se humilhou diante de mim, pois que ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. 1 Reis 21, 29. Mas notem que o Criador diz: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Seria parte do jejum uma humilhação? Com certeza sim. E nem foi causado dano algum a ele por aqueles tempos, naqueles dias. E a Jezabel, a morte dela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 9. Outro jejum se repete, e isso aconteceu com a morte de Saul, o rei. Só que agora em 1 Crônicas, nós já lemos em 1 Reis, agora em 1 Crônicas, nós já lemos em 1 Samuel 31:13 e 2 Samuel 1:12. Creio que não vamos precisar comentar sobre ele, que fala a mesma coisa. No livro de 2 Crônicas 20, versículo 3, diz assim: então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Criador, e apregoou o jejum em todo o Judá. Aconteceu um jejum ali, um jejum para a guerra. É complicado, irmãos, dizermos hoje, vamos fazer um jejum de Josafá, como nós vemos muito hoje nas igrejas fazendo. Hoje eu estou fazendo um jejum de Josafá, ou aquele que ganhou a guerra. Às vezes, sem noção das escrituras, pessoas falam uns absurdos, tipo de arrepiar, assustadores, né? Ensinam coisas que, ao invés de levar a pessoa para a salvação, levam para a morte. Não só espiritual, mas leva para a segunda morte também de vida. E essa segunda morte não tem volta, viu? Aqui o jejum era para uma guerra que os moabitas e os amonitas se levantaram para fazer contra Israel. E Josafá era o rei de Israel na época. Então o rei se colocou diante do povo e apregoou um jejum. Pregou o jejum a todos. E no versículo 4 você pode acompanhar que todo o povo se reuniram e fizeram um jejum que o rei tinha mandado. Irmãos, nota que todas as vezes que era pregoado um jejum, até aqui pelo menos por um rei, né? E era sempre para tirar Israel do perigo, livrar Israel das guerras. E como podemos ver nos capítulos, Israel sempre era salvo. Mas se o Criador hoje é o mesmo, Israel continua o mesmo país também, não é? Por que então Israel não se livra das guerras que se tem hoje por lá? Na verdade, sempre vemos um jejum junto com a humilhação. É o que não acontece hoje. Sempre com a lamentação, que não tem hoje. Era com choro, não é verdade? Todos os capítulos dos livros aí para trás que nós lemos fala de um jejum, mas todos levantados por algum rei. Até mesmo Jezabel, que nós lemos quando fez o jejum para jejuar, mas ela fez em nome do rei, não foi? Certamente não se podia fazer um jejum naquela época sem ordem do rei. Isso até aqui
Foi o que nós vimos. Esse jejum que aconteceu no livro de Esdras foi outro jejum de pedido. Diz assim, ó, em Esdras, capítulo 8, versículo 29. Ali, perto do riacho Ahava, publiquei um jejum, a fim de nos humilharmos diante de nosso Criador e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos haveres. Esdras 8, 21 e 23. Diz assim também: por isso jejuamos e invocamos o nosso Criador, e ele nos ouviu. A história desse capítulo diz: Esdras foi quem proferiu esse jejum. Era um jejum para uma viagem. Não só jejum ele fez, mas acompanhado com o quê? Com a humilhação. Foi aí que pela primeira vez consta um profeta fazendo agora um jejum. Antes era só os reis e juízes, mas agora nós vemos um profeta. Esdras vinha da Babilônia e era um escriba da lei de Moisés. Ele estava indo para Jerusalém. O intuito de Esdras era ensinar para o povo novamente a lei, porque esse mesmo povo tinha sido levado cativo e se perdido da lei do Criador, porque se passou muito tempo, mas o rei da Pérsia mandou a Esdras que ele fosse para Jerusalém, a fim de ensinar o povo, e deu ordem a todos os guardas para que fossem com ele, com Esdras. Mas Esdras teve vergonha de pedir ao rei uma escolta, então apregoou o jejum. E o detalhe é que ele se humilhou perante o Criador, como em todos os jejuns que lemos até agora. Jejum com arrependimento, com humilhação, com diminuição de si próprio. Não é verdade? Esse jejum foi, para mais uma vez, um jejum de arrependimento. No livro de Neemias diz assim: ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Altíssimo do céu. Neemias 1 e 4. Isso aconteceu quando o povo de Israel pecou contra o Altíssimo. Eles lutaram contra os agarreus, mas depois de um tempo se prostituíram com as imagens dos agarreus, daqueles homens que habitavam naquela terra antes. Então diz as Escrituras que o Criador se levantou contra Israel e os teve em cativeiros. Por isso Neemias chorou e, abrindo um jejum e, como sempre, se humilhou perante ao Criador. O jejum sempre acompanhado com humilhação. E esse jejum começa novamente falando da lei que Israel tinha perdido. Então fizeram um jejum, esse de agradecimentos. No 24º dia do mês, vestido de sacos e com a cabeça coberta de pó, os israelitas reuniram-se para um jejum. Neemias 9:1. Esse jejum foi levantado pelo povo porque foi na época em que Israel tinha separado dos livros, os livros da lei. E nesses dias eles encontraram, então fizeram festas, ou a festa do 7º dia, e cada dia eles liam os livros da lei, certamente por Esdras, né? No seu comando, porque eram sacerdotes de maior entendimento entre o povo, maior sabedoria no caso da lei de Moisés. Você pode acompanhar isso no livro de Esdras, capítulo 8. Nós já lemos, mas você pode voltar lá para não se perder do acompanhamento. Mas irmãos, notem que eram esses jejuns, nesses jejuns eles se vestiam de sacos, cobriam a cabeça de pó e se reuniam. Se ajuntavam todos para um só propósito, para o jejum. Veja que ali e nos outros capítulos que nós lemos, eram todos reunidos num só propósito. Qual? Pedir algo para o Criador. De que forma? Se humilhando, e muita humilhação, juntamente com o jejum. Na verdade, amados, podemos
entender que até aqui só foi isso que aconteceu: jejum acompanhado com humilhação. Só lembrando que estamos lendo sobre o jejum, mas nunca eles fizeram um jejum sozinhos, não até aqui. Podemos ver e entender que esse jejum era acompanhado com outras pessoas e com atitudes, a qual hoje não se vê. Assim, o jejum não é da forma que era na Bíblia, pelo menos até aqui. Veja bem, amados, se eu faço nesse dia um jejum de Esdras, baseando nesse versículo que acabamos de ler, além de eu me encontrar em contradição comigo mesmo, também vou fazer um jejum erroneamente. Por quê? Porque, como lemos até o presente versículo, não somente tenho que fazer só o jejum, mas tenho que também fazer tudo que na época de Esdras fizeram. Já que estou fazendo o jejum de Esdras, ou não, se ele é o jejum de Esdras, então certamente tenho que fazer tudo, exatamente tudo que Esdras mandou que Israel fizesse. O pano de saco, terra sobre a cabeça, é o jejum de Esdras. Eu estou nesse propósito, jejum de Esdras. Eu tenho que acompanhar como está escrito ali. Então, o pano de saco, me reunir com os meus, a terra sobre a cabeça. É ou não é? Se ele é de Esdras, então, assim, como posso pegar somente a metade do bolo que me foi dado inteiro? Você está me entendendo? Se foi passado para mim algo que eu tenho que fazer, que me deram inteiro, como é o livro das Escrituras, que hoje temos, por que eu vou pegar só metade disso e não fazer o restante? É o mesmo quando pego para fazer o jejum de Josafá. Espera aí, por que jejum de Josafá? Por que Josafá fez o jejum? Para que propósito ele apregoou o jejum? Não foi para uma guerra? Eu te pergunto, você faz guerra hoje? Contra quem? Porque Yahushua, nosso Salvador, ensinou que devemos amar o nosso próximo, sem ver o que ele nos fez, ou esteja ele fazendo. É ou não é? Então, sem guerras. Então, sem jejum de Josafá. Fora de ritmo esse ensino, irmão. Fora de entendimento. O jejum de Esdras, o jejum de Josafá, de Davi, Daniel. Mas sobre Daniel nós ainda vamos chegar lá.